students! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa do 6º ano. Corre pegar o seu caderno, pega lá os seus lápis coloridos, sua caneta, anota todas as informações da aula. Vamos ter também bastante exercícios hoje, porque nós vamos falar com informações implícitas e explícitas dos textos. E aí vai ser importante você estar grifando, pintando algumas informações para facilitar o seu aprendizado. Hoje nós vamos então localizar essas informações específicas, porém em anúncios classificados de língua inglesa. Anúncios classificados, então a gente vai ter que ter muita atenção na hora que formos fazer a leitura desses textos, ok? Mas antes disso, você lembra o que é um classified ad? Por acaso alguém aí da sua família já comprou ou já vendeu algo através de um anúncio classificado? O que será que precisamos saber para entendermos um classificado em inglês? É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Está preparado? Vamos começar? Então me acompanhe. O anúncio classificado, ele é um tipo de texto encontrado nos veículos de comunicação, sejam eles jornais, revistas ou pela internet. São aqueles textos breves que se encontram nas seções de vendas, trocas, empréstimos, aluguéis, dentre outros. Antes da leitura dos textos desta aula, é importante lembrar que para inferir o significado de palavras desconhecidas, devemos observar o contexto em que elas são usadas. Muitas palavras desses textos você já conhece, porém elas estarão abreviadas, mas a teacher vai ajudar vocês no momento em que nós estivermos fazendo as atividades. Nós temos aqui então o nosso primeiro online classified ads. Aqui nessa imagem está o classificado inteiro. Daqui a pouco nós vamos aproximar e vamos anotar exatamente os itens que nós queremos que vocês observem. Então, nós encontramos esses classificados em jornais impressos, em revistas, em sites da internet, que é o caso desse, murais de avisos de bares, faculdades, empresas, no apartamento. Às vezes você está lá dentro do elevador e tem lá, né, um papelzinho tendo alguns classificados. Ou seja, em qualquer lugar em que essa informação possa ficar visível e onde passam pessoas, porque o objetivo é eu deixar o texto ali e encontrar pessoas que se interessem por esse meu texto, ou esse meu local, ou esse meu produto, ok? Então, nós temos aqui um classificado. É importante, vejam que a teacher demarcou algumas partezinhas para vocês perceberem que ele é um texto online. Aí aqui aparece a expressão housing for rent, que é casa para alugar. Então, vejam só, se eu quero uma casa para alugar, eu fico nesse ambiente. Se eu quero apartments, eu venho para o outro ambiente. E aí a página vai mudar, certo? E aqui tem mais informações específicas desse produto que eu estou procurando. Então vamos ao nosso primeiro exercício. Vejam, foi aproximado, é aquela mesma página da internet. A teacher deixou anotado em vermelho que eu quero que vocês observem para vocês responderem essas 3 questões. Qual é o valor do aluguel? Qual é o tamanho do imóvel? E quais itens adicionais estão inclusos nesse imóvel? Ou seja, eu quero alugar esse imóvel, eu quero alugar essa casa. Essas são as informações básicas que eu preciso saber. Quanto eu vou pagar por esse aluguel? Qual é o tamanho do imóvel? Até para eu ver se o aluguel não está muito caro, né? E quais são os itens adicionais, então, para que eu possa alugar esta casa. Então, prestem bastante atenção,
Procurem essas informações e já já nós vamos conferir juntos. Conseguiu encontrar todas as informações? Então vamos lá, a teacher vai te ajudar e se você conseguiu, confere aí, vê se está certinho. Qual é o valor do aluguel? Observem, o valor estava bem aqui no início porque tem o cifrão, né? Então usou aquele cifrãozinho e colocou o valor. Qual é o tamanho do imóvel? Aqui é uma informação nova e importante para vocês. Então, ele apareceu essa barra, mais duas palavrinhas, e aqui veio o tamanho do imóvel. O que a gente pode identificar o tamanho do imóvel? Por conta daquele 2 que está lá em cima, que no Brasil tem o M e o 2 em cima que nós chamamos de metros quadrados.
E no inglês é utilizado dessa forma, que eles colocam a expressão foot. Então seria o foot com o doisinho, a mesma ideia do foot, para nós aqui no Brasil metros, para eles é em foot, quadrados. Então ali que estaria a nossa informação. E quais itens adicionais estão inclusos no imóvel? Refrigerator, geladeira, carpeting, que é um carpê, air conditioner e ar-condicionado. Será então que o valor do imóvel, o tamanho do imóvel e esses itens adicionais que eu tenho incluso aqui nesse imóvel, ele está compatível com esse valor do aluguel? Então, são todas questões que nós precisamos pensar bem sempre antes de alugar um imóvel, certo? Vamos a mais um exercício. Também continua sendo lá daquela primeira imagem, a continuação. O que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar nesse classificado as 3 informações importantes que estão destacadas. Eu quero saber qual é o tipo de imóvel, o endereço do imóvel e o número de quartos e banheiros. Então, observe bem essa tela com bastante atenção para você conseguir responder a mais essas 3 questões.
E como foi para responder agora esse exercício? Foi mais fácil que o anterior ou ele ficou mais complicado? Vamos conferir com a teacher? Então vamos lá. Qual é o tipo de imóvel? Olha ele aqui, ó. O imóvel é o apartamento. Ou se você colocou em inglês, apartment. E qual é então o endereço do imóvel? Olha só, o endereço estava lá em cima. O que facilitaria para você encontrar essa resposta? Que aqui embaixo está o Google Map. Então a gente já pensa, né? Google Mapa, então ali a gente já relaciona ao endereço. Lembra quando a gente fala informação implícita e a explícita? A explícita apareceu, apartamento, mas e a implícita? Então eu tenho que encontrar algo que me dê essa indicação. Se eu tenho ali uma informação do Google Map, opa, então está aqui perto o endereço, certo? Então aqui nós temos o endereço. E número de quartos e banheiros. Você conseguiu identificar onde está a palavrinha quartos e a palavrinha banheiro? Então, olha só, pessoal, nós temos aqui em cima 2 quartos. BR significa, é a abreviação de bedroom. E BA é a abreviação de bathroom, banheiro. Então, nós temos 2 quartos e 2 banheiros. Tá, teacher, mas como é que eu ia saber se você ainda não havia explicado isso? Então, são aquelas informações que lá no começo da aula a teacher disse. É importante nós, naquelas palavrinhas que a gente não conhece, a gente encontrar alguma dica que possa nos ajudar aqui para a gente compreender. E como nós estávamos falando em números, as únicas informações que traziam números seriam essas aqui, ok? Bom, para ajudar vocês então sobre a questão da abreviatura, a teacher trouxe uma listinha aqui de 8 palavrinhas que aparecem nesse texto, que são muito comuns nas classified ads. E isso também acontece nos classificados aqui no Brasil, tá? Então, por quê? Porque é mais fácil, né? Ao invés de ficar escrevendo todas as palavrinhas, faz aquela abreviação. A gente não faz isso com o nome do nosso colégio? Ao invés de a gente ficar escrevendo colégio, a gente coloca C-O-L, ponto. Estadual, EST, ponto. A gente faz isso, não faz? É a mesma ideia. Então, vai abreviar para não escrever toda a palavra completa, mas nós precisamos saber o significado das abreviações. Então, me acompanhe. Nós temos aqui, número 1, A/C, é o air conditioning, o ar condicionado. Número 2, BR, que é o BR, é o bedroom, quarto. HS, ó, tomar cuidado aqui, né, que às vezes a gente pode confundir com horas, né, do Brasil, mas HS significa house. Então, que imóvel que eu estou procurando? É uma house ou é um APT, apartment, ok? Então, HS, house. LG, large, grande, ok? BA, que apareceu ali no texto, bathroom, banheiro. RM, o R e o M, room, quarto. O K e o T, kitchen, cozinha. E o que a gente já tinha falado e que nós também usamos aqui, né? O APT, o apartment. Então, é bem importante vocês saberem sobre essas informações. Então, vamos traduzir, vamos repetir com a teacher, não agora as abreviações, mas as palavrinhas em inglês. Então, vamos lá, repita aí comigo. Air conditioning, air conditioning. Bedroom, bedroom.
house, house, large, large, bathroom, bathroom, room, kitchen, kitchen. E o último, apartment, apartment, ok? Então, a gente já deu uma treinadinha aí com essas palavrinhas, a maioria delas vocês conhecem. Então, só ficar sempre ligadinho quando nós estivermos falando sobre abreviações. Agora, pessoal, uma curiosidade. Você sabia que a unidade de medidas em alguns países da língua inglesa é diferente das nossas aqui do Brasil? Talvez você tenha percebido a medida 950 FT e o númerozinho 2. No anúncio que acabamos de estudar, o tamanho do imóvel anunciado. Então, esse FT e o 2zinho é como nós utilizamos a expressão para falarmos sobre a medida. Pois bem, essa sigla FT, foot, que significa pé em português, ou seja, um foot quadrado, ele é igual a 0,09 metros quadrados. Então, se nós quisermos transformar para saber quantos metros tem essa casa aqui de 950, nós vamos ter que fazer para cada um desses foots, nós vamos fazer esse 0,09 metros quadrados. Bom, aí a teacher já vai dizer para vocês, a gente já vai precisar da ajuda do professor de matemática, certo? Então, além de nós socializarmos essa informação com o professor de inglês, o professor de matemática também vai poder ajudá-lo a entender melhor essa questão. E quem sabe, até a gente descobrir, né? Pergunta lá para o professor de matemática, quantos metros quadrados então tem aquela casa que a teacher Daniela apresentou na aula, certo? Então, algo legal aí para nós irmos atrás. E a proposta para a aula de hoje é você produzir um classificado anunciando uma casa ou um apartamento para venda. Lembre-se, vamos utilizar as abreviações que apareceram nessa aula para que a gente possa enriquecer melhor o nosso classificado. Pode pesquisar modelos de classificado na internet, você também pode se inspirar nesse que a teacher trouxe para você e, mais uma vez, mostre então para os seus colegas, para o seu professor e também mostre para o seu professor de matemática, para dizer que é daí que está saindo a curiosidade para saber quantos metros tem aquela casa e ele te explicar melhor aí sobre a questão das medidas em foot. Nós estudamos na aula de hoje, localizamos informações explícitas e específicas em anúncios classificados de língua inglesa. Eu espero que você tenha compreendido e vejo você na próxima aula.